Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos eventos mais importantes e transformadores da história dos Estados Unidos, a Guerra Civil. Um conflito que não só dividiu uma nação ao meio, mas que mudou para sempre o que significava ser americano. Mas espera aí, como é que um país chega a esse ponto, né? De uma hora para outra, irmãos lutando contra irmãos. Para a gente entender isso, não dá para pensar na guerra como uma coisa que aconteceu do nada. Foi, na verdade, o resultado de uma tensão que foi crescendo, crescendo por décadas. Então, para a gente não se perder, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender as diferenças entre Norte e o Sul. Depois, a briga pela grana. Em seguida, a questão central da escravidão. Aí a gente entra na guerra propriamente dita e, por fim, vê o que ficou depois de tudo. Vamos lá? Para começar, é fundamental a gente entender uma coisa. Antes da guerra, os Estados Unidos eram como se fossem dois países completamente diferentes que, por acaso, dividiam o mesmo território. Olha, essa tabela aqui é ouro para estudar, viu? É um resumo perfeito do cenário. Pensa assim, o norte era o mundo das fábricas, da indústria, das cidades crescendo, com trabalhadores que recebiam salário. Já o sul, bom, o sul era o mundo das grandes fazendas, das plantações, e toda a economia deles girava em torno do trabalho de pessoas escravizadas. Eram dois projetos de país que, uma hora ou outra, iam bater de frente. E sabe onde essa briga ficou mais quente? Na disputa pelas novas terras que estavam surgindo no oeste. Tanto o norte quanto o sul queriam expandir o seu modelo de vida para lá. Era tipo um cabo de guerra, e o oeste era o prêmio no meio. E não era só uma questão de costumes ou de visão de mundo, não. A briga também era feia quando o assunto era dinheiro. Os interesses econômicos do norte e do sul eram totalmente opostos. E atenção aqui, porque essa parte tem muita chance de cair em prova, tá? Esse slide resume os 4 grandes pontos de atrito econômico. Pensa assim, o norte queria tipo muros altos com impostos para proteger sua indústria. Já o sul queria portas abertas para poder vender seu algodão para o mundo todo e comprar coisas baratas de fora. E essa lógica se repetia em tudo, desde o preço da terra até como o dinheiro do país deveria ser gasto. Mas por mais que a economia fosse um problema gigante, tinha uma questão que era a ferida aberta, sabe? Aquele assunto que ninguém conseguia resolver e que tornava o conflito quase inevitável. A escravidão. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho como a situação foi piorando. A cada tentativa de acordo, de deixar pra lá, a tensão só aumentava. Cada um desses eventos era como jogar mais lenha na fogueira. O país estava se partindo e esses acordos eram só curativos que não davam mais conta de segurar. E essa frase famosa do Abraham Lincoln, dita um pouco antes de ele ser presidente, resume tudo. Ele basicamente disse, gente, não dá mais. Ou o país vira uma coisa, ou vira outra. Esse negócio de ser metade de um jeito e metade de outro não se sustenta. Então, anota aí, porque esse é o ponto de virada, o gatilho. A eleição do Lincoln em 1860. Mesmo que ele não tenha dito que ia acabar com a escravidão onde ela já existia, só a vitória dele já foi o suficiente para o Sul entrar em pânico. Para eles, era o fim. E a reação foi imediata, a separação. Com a eleição do Lincoln, a conversa acabou. Vários estados do Sul decidiram se separar e criar o seu próprio país, os Estados Confederados da América. A guerra começou de verdade quando esses estados do Sul atacaram o Forte Sumter, que era uma base militar do governo dos Estados Unidos. E se a gente olhasse só no papel, parecia uma luta desigual, né? O norte tinha mais gente, mais fábricas, mais tudo. Só que o sul tinha generais muito bons e estava lutando em casa, defendendo seu território. Isso equilibrou as coisas por muito tempo e fez a guerra ser incrivelmente longa e sangrenta. E o resultado disso tudo? Um número que choca até hoje. Cerca de 600 mil mortos. Para a gente ter uma ideia, essa foi a guerra que mais matou americanos em toda a história do país. No começo, o Lincoln dizia que a guerra era só para manter o país unido. Mas, no meio do caminho, em 1863, ele fez algo que mudou completamente o jogo: a Proclamação de Emancipação. A partir dali, a guerra passou a ser também uma luta pelo fim da escravidão. Isso deu uma nova força moral para o norte e abriu as portas para que soldados negros pudessem lutar no exército. Depois de 4 anos terríveis, a guerra finalmente acabou em 1865, com a vitória do Norte. O país estava unido de novo, mas ganhar a guerra era uma coisa. Reconstruir a nação e curar as feridas seria um desafio tão grande quanto. E aí surgiu outra briga, dessa vez sobre como fazer essa tal reconstrução. E esse é outro ponto-chave para a gente entender, ok? Tinha o Plano do Sul, que era basicamente fingir que nada mudou.
Tinha o plano do presidente, que era mais vamos perdoar e seguir em frente, e tinha o plano dos republicanos radicais, que queriam uma mudança de verdade, punindo o Sul e garantindo direitos para os negros. Por um tempo, o plano mais radical até que deu certo. A escravidão foi abolida de vez e, pela primeira vez na história, homens negros puderam votar e até ser eleitos para cargos políticos. Foi um período de mudanças incríveis. Só que essa primavera de liberdade durou pouco. Em 1877, o governo federal retirou as tropas que protegiam esses novos direitos no Sul. Foi a deixa para que grupos racistas, como a Ku Klux Klan, usassem de violência e terror para colocar os negros de volta numa posição de submissão através de um sistema brutal de segregação conhecido como leis de Jim Crow. Ufa, foi bastante informação, né? Então vamos respirar fundo e organizar as ideias para a gente fechar bem o raciocínio. Então, o que a gente precisa guardar disso tudo? Primeiro, a guerra não teve uma causa só. Foi um choque total entre dois mundos. Segundo, o estopim de tudo foi a briga pela expansão da escravidão. Terceiro, a guerra conseguiu manter o país unido e acabou com a escravidão. E por último, um ponto amargo. A reconstrução falhou e a promessa de igualdade demoraria mais 100 anos para começar a ser cumprida. E essa pergunta final é o que conecta tudo isso com os nossos dias. A guerra acabou lá em 1865, mas as questões que ela levantou sobre liberdade, cidadania, direitos e igualdade, bom, essas questões continuam mais vivas do que nunca. A história, no fim das contas, nunca fica só no passado, né? Ela sempre encontra um jeito de conversar com o nosso presente. Obrigada por acompanhar essa análise.